Olá, tudo bem? Nosso estudo de hoje é sobre o Evangelho de Marcos. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoa no estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. No estudo de hoje, vamos destacar a segunda parte do capítulo 1 de Marcos. Como já olhamos, o Evangelho de Marcos tem o objetivo de apresentar a identidade de Jesus. Ele é o Filho de Deus. Apresentar a missão de Jesus. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Os pais de Jesus eram pobres e dependentes de sua tarefa diária. Jesus vivia num lar de camponeses. Aprendeu um ofício e trabalhava com as próprias mãos na oficina de carpintaria de José. Então, Jesus, origem humilde. No Evangelho de Marcos, na segunda parte do capítulo 1, vemos os primeiros movimentos da missão de Jesus, do ministério de Jesus, a partir dos 30 anos. O carpinteiro agora se envolve com o chamado de alguns discípulos, a cura de um endemoniado em Cafarnaum, a cura da sogra de Pedro. Jesus e a sua relação com a oração nós vamos olhar, e a cura de um leproso. No primeiro momento, Jesus faz um chamado a dois irmãos, Simão e André, e logo na sequência, mais dois irmãos, Tiago e João. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. O que está nas informações preliminares a esse chamado? Na noite anterior, eles passaram a noite sem pescar, não conseguiram fruto do seu trabalho. Estavam exaustos e sem peixe. Jesus, então, ao amanhecer, os encontra e pede para eles lançarem novamente a rede. Lançam a rede e acontece uma pesca maravilhosa. Antes de lhes pedir que abandonassem as redes e barcos, Jesus lhe dera a certeza de que Deus lhe supriria as necessidades. O chamado de Deus continua a nós hoje. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Então, o chamado daqueles dois irmãos, e na sequência de seus outros dois, o que está nas histórias anteriores? A noite sem pesca. Acontece ali um milagre. Eles são impressionados. Eles também já haviam recebido a informação de João Batista de que Jesus era o Filho de Deus. Depois, eles entraram em Cafarnaum. E logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Bem sei que és quem? O Santo de Deus. Então, os próprios demônios estão reconhecendo que Jesus não é uma pessoa comum. Quem é ele? O Santo de Deus. O Evangelho de Lucas diz que Jesus tem um costume. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus tem o costume de ir à sinagoga aos sábados. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava com quem tem autoridade, e não como os escribas. O ensino dos escribas e anciãos eram frios e formais, como uma lição aprendida de cor. Para eles, a palavra de Deus não possuía nenhum poder vital. Seus ensinos eram substituídos pelas ideias e tradições deles próprios. Os rabis falavam duvidosos e hesitantes, como se as escrituras pudessem ser interpretadas significando uma coisa ou exatamente o contrário. Os ouvintes eram diariamente possuídos de uma incerteza cada vez maior. Segundo, é isso. Segundo, é aquilo. Mas Jesus era diferente. Os escribas e anciãos falavam segundo as autoridades. Jesus falava com autoridade. Jesus não tinha que ver com as várias dissensões existentes entre os judeus. Sua obra era apresentar a verdade. Jesus ensinava as Escrituras com indubitável autoridade. Na sequência, vemos Jesus indo à casa de Pedro. Então,
Um homem ali foi liberto do inimigo. Eles ficaram impressionados pelos ensinos de Jesus, que eram com autoridade. E na sequência, logo ali, no mesmo sábado, eles foram à casa de Pedro. A sogra de Pedro achava-se acamada, com febre. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. A maneira por que Cristo trabalhava era pregar a palavra e aliviar o sofrimento por obras miraculosas de cura. Vemos isso na situação do homem possesso, na cura da sogra de Pedro, Simão, e logo na sequência vamos ver isso na cura de um leproso. Será que essa ênfase que Jesus tinha naqueles dias é a mesma que devemos ter hoje? Estou, porém, instruída, diz Mensagens Escolhidas, volume 2, página 54, de que não podemos agora trabalhar dessa maneira, pois o Satanás exercerá seu poder pela operação de milagres. Os servos de Deus hoje não poderiam trabalhar mediante milagres, pois espúrias obras de cura, pretendendo ser divinas, serão operadas. O livro do Apocalipse apresenta que no tempo do fim, o tempo que nós vivemos, o inimigo vai ter uma ênfase em sinais. Olha o que diz Apocalipse 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais. Então, como Jesus tinha aquela ênfase em milagres, o inimigo agora faz a ênfase em milagres para enganar. Então, o povo de Deus, no tempo do fim, agora tem um outro foco. Medicina e Salvação 221 diz: a diferença entre prevenção e cura não tem sido considerada suficientemente importante. Ensinai ao povo que é melhor saber como manter-se bem do que como curar as enfermidades. 1 grama de prevenção vale mais que 1 quilo de cura. Qual era o segredo do ministério de Jesus segundo o Evangelho de Marcos? Tendo se levantado alta madrugada, saiu logo para um lugar deserto e ali orava. Então, um dia de muitas atividades, dia do sábado. Logo depois do pôr do sol, a casa de Pedro enche de pessoas procurando também a cura. Mas isso não impediu que, na sequência, na madrugada, Jesus saísse a um lugar deserto para orar. Percebe? Os compromissos de Jesus durante todo aquele dia não o impediram de perder a sua frequência de oração. A oração da fé nunca se perde, mas dizer que sempre será atendido do próprio modo e concedida a coisa particular que esperávamos, isso é presunção. A oração é o abrir do coração a Deus como um amigo, não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Jesus, durante vários momentos, pede para que as pessoas se calem, não falem que Ele é o Messias. Em Lucas 1:25, esse pedido é dirigido aos demônios. Mas Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Lucas 1:34, Jesus diz: também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Em Lucas 1:44, na cura do leproso, Jesus disse: ele disse: olha, não digas nada a ninguém. Por que essa preocupação de Jesus quanto ao silêncio ali do seu ministério? Quando o leproso falou, aquilo trouxe algumas consequências. E o Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 45 diz: a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda a parte vinham ter com ele. Esse ato do leproso que foi curado, porém de divulgar o caso, deu um resultado prejuízo para a obra do Salvador. Fez com que o povo se aglomerasse em torno dele e em tal multidão que foi forçado a interromper por algum tempo suas atividades. Ao passo que Jesus ministrava a todos quanto iam ter com ele,
anelava beneficiar os que não iam, almejava chegar aos sacerdotes e mestres excluídos pelos preconceitos e tradições. Não era apenas atender as pessoas necessitadas. Havia um testemunho que alcançava outras pessoas que estavam ali. Mas agora, com aquela aglomeração, isso foi interrompido. Unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. Qual é esse método de Cristo? O Salvador misturava-se com os homens, como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. E depois ordenava então: segue-me. Eu e você devemos usar o método de Cristo. Ele é eficiente e eficaz e efetivo. Que Deus nos abençoe a seguir o modelo de Cristo. Vamos orar? Grande Deus, agradecemos pela história e o exemplo de Cristo, que é um modelo para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.